Queria fazer aqui breves comentários acerca dessa história toda que tá rolando, acerca do Michael Jackson e dos abusos infantis e tal, porque surgiu esse novo documentário, né, 10 anos da morte dele, morrendo em 2009, estamos em 2019, 10 anos da morte do Michael Jackson, surge agora esse documentário chamado Leaving Neverland, onde surgem esses dois homens que vão acusar, em uma bateria de entrevistas e tal, e de relatos, depoimentos, eles contam como é que foi a infância deles ao lado do Michael Jackson e tal, e acusam ele de estupro, né, de abuso sexual. Então assim, tá em voga a questão, tá todo mundo falando de novo, e eu quero levantar aqui algumas questões com vocês, tentar conversar um pouquinho sobre o assunto acerca de algumas observações que eu fiz. Então assim, os dois rapazes realmente, para mim, é bem suspeito na medida em que depois de tanto tempo resolvem dar esse depoimento, né? É claro que existe aí, principalmente no caso de abusos contra mulheres, né? Existe um tempo para você curar aquela ferida e tal, então muitas mulheres abusadas não buscam as autoridades, ou não contam para as pessoas, ou não tornam público, porque ainda existe ali um trauma, né? Então, às vezes, né, requer muitos anos até para resolver esse trauma e a pessoa poder vir a público. O que não é o caso desses dois rapazes aí, que são homens feitos e não parecem estar realmente muito traumatizados, assim como se estivesse passando por um processo de curar uma cicatriz nem nada. Eu vi a análise não verbal deles, do Ricardo Ventura, na internet. Realmente é muito estranho, parecem ser muito dissimulados, é que tudo é uma grande construção. Todo esse documentário e essas acusações e tal, eles podem até ter algumas partes de verdade nas histórias que eles contam, é possível que sim. Mas assim, não há como negar a intenção que esses caras têm de ganhar dinheiro. Não só eles dois, mas todas as pessoas envolvidas por detrás desse documentário, por detrás dessas denúncias e tal, né? Eles são os dois pivôs, esses caras, mas tem uma porrada de gente aí tentando tirar milhões e milhões realmente. Então, é inegável. Putz, chega a ser angustiante. Eu tava vendo ali a entrevista que estavam dando, que saiu na Globo agora e tal, né? Esses dois rapazes sentados diante de uma entrevistadora americana estão lá dando depoimento, falando acerca do documentário que está sendo lançado e tal. E a gente vê que um dos caras, ele tem uma postura realmente o semblante do sofrimento, sabe? Esse aqui, ó, quando você junta aqui as sobrancelhas e faz assim, ó. Isso aqui é o sofrimento, o sofrimento físico ou psicológico. Normalmente uma pessoa que está sob um intenso sofrimento físico e psicológico, ela fica aqui, ó. Isso aqui. Só que esse cara na entrevista, ele fica a entrevista inteira assim. Ele congelou aqui, eu acho que ele inclusive treinou isso, porque a entrevista, ele não está emocionado, abalado nem nada, é um homem feito já, que na infância teve aquela situação lá com o Michael Jackson, né? As famílias se conheceram, foram lá, ficaram em Neverland, mas agora são tudo homem adulto. E você ficar uma hora inteira numa entrevista aqui, ó, assim, ó, isso aqui é pedante mesmo, quer dizer, não acredito nada desses dois caras. Agora o seguinte, deixa eu acender a luz aqui. Conha dentro de casa é condenado a 9 anos de prisão. Olá, boa noite, eu sou Jéssica Vasconcelos. Voz do Brasil. Agora o seguinte, é um tema muito delicado de se trabalhar. Eu sou super fã do Michael Jackson. Realmente assim, do trabalho dele, sou realmente um fã. Já fiz vídeo até no canal sobre o Michael Jackson. Agora, não vou negar. Primeira coisa que eu não vou negar. Eu acho que o Michael Jackson é homossexual. Quer dizer, talvez bissexual. Quer dizer, teve filhos, se relacionou com mulheres. Então, homossexual 100% talvez não, talvez seja bissexual. Agora, que existe uma coisa ali assim no Michael Jackson, a gente vê que a diferença dele para os irmãos, né? Os irmãos dele são tudo uns negão homem feito. E ele tem um lance feminino, ele tem um lance de conflito de gênero, ou seja, ele é um pouco andrógeno, ele é um pouco
transexual, né? Quase se faz maquiagem e tudo. Eu sei que ele tem motivos para fazer maquiagem e tal, mas o semblante é feminino, a voz, a forma de se movimentar, toda de gesticular do Michael Jackson é de um indivíduo com uma questão de gênero ali, né? E com aquele trauma da infância, com aquele trauma de ter crescido já trabalhando direto ali, não teve oportunidade, vamos dizer assim, de se descobrir sexualmente na infância. Não teve oportunidade de iniciar sua vida sexual vagarosamente, né, a partir da pré-adolescência, é que o adolescente, que a criança se torna um adolescente ou um adulto e que vai começar a desenvolver suas funções sexuais e seus gostos vai começar a procurar o negócio, né? E é ali, é na pré-adolescência. Então ele não, provavelmente bem naquela pré-adolescência ali, que ele tava ralando pra caramba, naquela idadezinha de molequinho, que ele tava fazendo shows e depois ele já entra na vida adulta bombando, rodando o mundo, fazendo shows e tal. Então, às vezes, realmente, o indivíduo, quando ele não teve a oportunidade de viver a juventude sexual, o que é a juventude sexual? É a adolescência mesmo, é quando você está ali começando a amadurecer as suas coisas e conhecer o universo do sexo, né? Isso daí é na adolescência que acontece, da pré para a adolescência. Quando a pessoa, às vezes, não teve a oportunidade de se relacionar com pessoas naquela idade, ela cresce e continua buscando aquele tipo de perfil, tá entendendo? Então você cresce, você já é uma pessoa de 30, de 40 anos, mas continua com gostos pela juventude, né? Existe aí então a diferença entre pederastia e pedofilia, existe a diferença entre abuso sexual e sexo consentido. Então assim, o abuso sexual, no caso, o que estava relatando os dois rapazes aí, os dois homens aí, estava relatando que depois de meses e meses indo em shows e se começando fazendo propagandas e trabalhos juntos, né, Michael Jackson e o jovem e a família foram convidados para Neverland e lá ficam muito tempo lá, né, então todo um processo, não é assim, vem pro meu quarto e tchum, não. Todo um processo lá em Neverland e tal, a família é bom, até que rola ali o quê? Eu creio que no final deva rolar mesmo, não vou ficar aqui também falando, não, Michael Jackson é um santo do santo do santo. Não creio que fosse santo não, porque realmente Neverland, toda aquela criançada em volta, ele ia pro banho com crianças, ele ficava na hidromassagem com as crianças, na piscina com as crianças dormiam no quarto dele, tudo naquela esfera infantil, naquela coisa de festa do pijama, naquela coisa meio infantil, né? Mas ou ele realmente era muito, muito, muito santo e toda aquela coisa dele estar envolvido com crianças é realmente ingênua e ele tem uma sexualidade adulta e aquela coisa de criança não tem a ver com sexo, tem a ver com querer voltar a ser criança e tal, ou talvez não, ou talvez realmente toda aquela coisa de clima infantil em volta dele seja porque a sexualidade dele é voltada para o infantil, que é a pederastia, ou seja, você veja que os dois rapazes ali, nas entrevistas e tal, relatam que depois de todo um processo de começar a se relacionar com o Michael Jackson a nível de não sexual, né, mas todo um processo até que finalmente rolou uma intimidade ao ponto de ir para as brincadeiras dos finalmente ali, de sexo oral aqui e masturbação lá. Eu não cheguei a ver se nos relatos se houve penetração ou não, mas brincadeirex ali entre os dois. O que aconteceu muito na Grécia, que é a questão da pederastia, ou seja, não é o abuso sexual com violência, é quase que um sexo consentido, que tá errado, não é a idade, são crianças, a pederastia existe ali um momento turvo, que é quando a criança já está realmente num desenvolvimento já para adolescência, e já não é mais criança, tá entendendo? Tem uma coisa que é criança, pureza mesmo, infantil, não pensa em sexo, não sabe o que é sexo, não está com o corpo preparado para o sexo, é criança.
Outra coisa é o pré-adolescente que já está começando a desenvolver o gosto, a coisa e a condição física para poder entrar na vida sexual adulta. É o período de transição. O pederasta, muitas vezes, que era o que aconteceu muito na Grécia, né? Ele vai ter esse gosto pela juventude, ou seja, não necessariamente crianças, mas jovens que estão entrando na vida adulta. Então existe ali um limiar entre realmente a pedofilia, que é uma violência contra a criança que não está preparada, né? Versus uma pederastia que já é essa cultura da novinha que a gente vê aí aos montes aí pelo Brasil, né? Então assim, eu acho que, vou resumir porque já está muito longo, eu acho realmente que o Michael Jackson era um bissexual com questões de identidade de gênero, ele não sabe exatamente qual que é o gênero dele, do que ele gosta. Eu acho que ele tem ali uma questão pederasta ali por detrás, sim. Eu acho que ele era um pederasta desses bem romântico e tal, que se apaixonava mesmo pelos garotos, só garotos, né? Que era, acho que a tara dele era essa. Mas não vejo ele como um estuprador violento que vá violar de forma violenta, tá entendendo? Ele era todo romântico, todo apaixonado e uma pessoa realmente com questões da psique sexual realmente perturbadas. Eu acho que era. Agora, o seguinte, eu não sei se Beethoven era gay, pederasta, zoófilo, hétero, homo. Eu não sei se Leonardo da Vinci ou se Aristóteles ou se, sei lá, né, pessoas até hoje em dia do meio, sei lá, se o vocalista do Linkin Park, o guitarrista do Led Zeppelin, artistas famosos, pessoas que nós exaltamos pela sua arte, ou seja, um ator, um artista, um cantor, um dançarino, um profissional de uma área artística que nós exaltamos pela sua arte. Eu não sei da vida pessoal desses caras, tá entendendo? Como é que eu vou saber se, sei lá, se Eminem, estou dando só que um exemplo, né? Como é que eu vou saber se Eminem, um rapper, pá, não sei o que aqui, normal, por detrás na vida sexual dele, ele gosta disso ou daquilo? Quais são as taras do Eminem, por exemplo? Não sei. Então, existe uma porrada de artistas que nós seguimos, divulgamos e nunca vamos saber. Por quê? Porque é a vida pessoal deles. Então, o que eu faço? Eu vou continuar gostando do Michael Jackson, vou continuar gostando das músicas dele, de tudo que ele fez a nível profissional. Ele tem uma questão ali psicológica da vida pessoal dele e tal, que não é uma questão de justiça. Eu também não estou aqui para julgar. Não acho que ele seja 100% inocente, mas também acho que ele não seja um monstro. Inclusive acho que devem haver outros monstros por aí fazendo coisas assim mais absurdas até do que as situações dessas do Michael Jackson, mais absurdas e realmente absurdas, a um ponto de coisas bizarras que existem por aí, né? O que o Michael Jackson faz lá é bizarro, mas o mundo é muito, muito, muito mais bizarro do que isso. Existem certas coisas que acontecem por aí, por exemplo o caso Hampstead, que até hoje é aquele mistério, né? Eu já fiz vídeo aqui sobre o caso Hampstead. Existem várias situações obscuras acontecendo no mundo nesse momento e nós não obteremos conhecimento, porque o Michael Jackson veio à tona essa história. Agora, uma porrada de... ali, essas pessoas ao meu redor aqui que estão passando de carro, cada uma delas tem os seus segredos obscuros, as suas vidas pessoais, e a gente acaba não tendo contato com isso. Então, o negócio é cada um viver suas vidas, e eu não vou deixar de gostar da parte profissional do Michael Jackson, né? Ele morreu e agora o único que pode julgá-lo é o próprio Deus. Cabe nós aqui apenas especular. Quem julga é o Altíssimo. Um abraço, fiquem com Deus.